poderosa a vida do pastor Samuel Ribeiro, porque queremos ouvir mais uma vez a sua voz. A igreja diga amém e diga graças a Deus. Nós vamos aproveitar bastante tempo e vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Samuel Ribeiro. Dê uma salva de palmas bem forte. E eu já passo o microfone para ele, que vai estar ministrando a palavra. E amanhã é o nosso fechamento da nossa conferência profética. Bate na mão de alguém que está do seu lado e fala assim: na nossa conferência profética. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vou repetir: a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Pode dizer glória a Deus. Você já disse aí para 3 pessoas: que bom que você veio. Isso, bom que você veio. Eu queria convidar vocês para abrir a vossa Bíblia no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver o verso 13. Verso de número 13. Quantos estão comigo? Pode dizer amém. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Na minha versão, está escrito assim: agora. Quantos tem essa versão que começa agora? Isso. Então eu prefiro essa por causa dessa palavrinha. Repete comigo: agora. Não escutei, quero escutar a sua voz. Repete de novo. Agora. Permanecem esses 3. O que permanece? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Diga bem forte nessa noite. Diga: eu creio que ainda esse ano de 2026 tem que permanecer a fé, a esperança e o amor. Diga: eu profetizo para mim mesmo fé, esperança e amor. Quantos podem dizer amém? Toma seu assento. Não sei se você percebeu no texto que eu li, a versão que está na tela é distinta da minha. Eu prefiro a versão que eu li, porque começa com essa palavrinha, agora. Você pode repetir de novo? Agora. Agora é um advérbio de tempo. Vou repetir. Agora é um advérbio de tempo. E eu, na verdade, sou alguém que tem uma paixão muitíssimo especial pela Bíblia. Vou repetir. Eu tenho um apreço altamente especial pela Bíblia. A Bíblia, para mim, ela não é como se fosse um amuleto espiritual. Ela também não é como se fosse um livro qualquer. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Vou repetir. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus.
E como eu tenho apego com ela, eu não tenho o hábito apenas de ler a Bíblia. Eu tenho o hábito de estudar a Bíblia Sagrada. E por causa disso, eu estou debaixo de uma promessa. O texto de Gálatas, capítulo 6, tem um versículo lá nesse capítulo que diz assim: todo aquele que andar conforme esta regra. Vou repetir. Todo aquele que andar conforme esta regra. Olha a expressão do texto. Olha a promessa. Paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Se você tem a Bíblia, não apenas como um livro qualquer, porque hoje estão afirmando até que a Bíblia está precisando ser atualizada, quando na verdade não existe livro mais contextualizado do que a própria Bíblia. E se você não tem ela como um livro qualquer, em que estão afirmando que ela não é a palavra de Deus, estão afirmando que ela contém a palavra de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, você está me ouvindo, sim ou não? Você pode bater no peito e dizer: eu estou consciente que a Bíblia é a palavra de Deus. E todo aquele que tem a Bíblia como palavra de Deus e a tomou como sua regra de fé e de prática, está sob a égide dessa promessa. Paz e misericórdia seja sobre todos aqueles que andarem conforme esta regra. Então eu estou impetrando agora na sua vida. Não, você não escutou. Eu estou impetrando agora na sua vida paz e misericórdia será sobre todo aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Bata no teu peito e diga: eu tenho a Bíblia como regra de fé e de prática. E por que eu estou falando isso? Porque o escritor que eu li nessa noite se chama Paulo. Eu disse: leiamos a primeira epístola de Paulo, capítulo 13, verso 13. E se existe dentre todos os heróis da Bíblia, vou repetir, se existe dentre todos os heróis da Bíblia que você conhece, e a Bíblia tem uma galeria de heróis na fé, na epístola aos Hebreus, o apóstolo Paulo para mim é o top. O apóstolo Paulo para mim é quem está no topo. Ele superou todos os heróis que você conhece na Bíblia. E você fala: por quê, pastor Samuel? Porque a Bíblia tem 66 livros. Quantos livros eu disse que ela tem? 66. Tem 39 no Antigo Testamento. Tem 27 no Novo Testamento. Agora, pensa comigo. Desses 27 existentes no Novo Testamento, pelo menos 13 epístolas das 21 epístolas existentes no Novo Testamento é de autoria desse homem que se chama Paulo. Quantas eu disse? Não, eu quero que você me ajude. Quantas que eu disse? 13 das 21. Tem 21, 13 é de autoria dele. Tem alguns que discutem a autoria da epístola aos Hebreus, dizendo que ela é de autor desconhecido. Mas tem uma grande gama
de biblicistas, de teólogos, os quais também reconhecem que a epístola aos Hebreus é de autoria do apóstolo Paulo. Então eu diria que eu, particularmente, também tenho inclinação para crer que a epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo. Então, em vez de 13, eu diria que nós temos 14 epístolas das 21 epístolas de autoria do apóstolo Paulo. Isso retrata mais da metade do Novo Testamento. Então, como eu tenho apreço por esse livro, como eu sou apaixonado por ele, como eu o tenho como minha regra de fé e de prática, eu tiro o chapéu para esse apóstolo chamado Paulo, porque ele me impressiona, ele me deixa de queixo caído, ele me deixa boquiaberto, sobressaltado, com a capacidade espiritual que Deus o deu, a ponto de escrever mais da metade do Novo Testamento. E por que eu tenho ele como referência? Como referencial? Porque, dentre todos os heróis, ele foi o único que bateu no peito e disse: sede meus, pronome possessivo, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. E além das 14 epístolas existentes aqui, escrita por ele, ele ainda disse que foi ao terceiro céu, ouviu coisas as quais não eram lícitas contar aos homens, e ele disse que não eram lícitas contar aos homens. Eu fiquei imaginando se ele resolvesse escrever o que ele ouviu no terceiro céu, num arrebatamento que ele teve. Que tamanho seria a Bíblia que você estaria carregando hoje? Que tamanho seria a Bíblia que eu estou carregando hoje? Seria um livro quase que incarregável, embora hoje praticamente existem os recursos, os quais têm Bíblia de todo tamanho, tá? Mas na época dos apóstolos era rolo. Imagina a dificuldade para transportar um desses rolos. De maneira, por que eu estou falando isso? Porque, dentre tudo que ele escreveu, ele chamou um discípulo dele, que era Timóteo, e ele disse para o seu discípulo assim: Timóteo, virão dias difíceis e tempos trabalhosos. Escute isso. Há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo disse que viriam dias difíceis e tempos trabalhosos. Eu penso que não haja um de nós que aqui esteja nessa noite que tenha um pouquinho de sensibilidade espiritual e não esteja percebendo que nós estamos vivendo exatamente os dias que Paulo fez referência. Nós estamos em dias difíceis e tempos altamente o quê? Trabalhosos. Que está requerendo de nós muita perícia, que está requerendo de nós muita disciplina e, de alguma forma, sabedoria para viver esses dias que é classificado, ou foram classificados há mais de 2000 anos atrás, pelo apóstolo Paulo, numa mensagem profética para o seu filho, dizendo: Timóteo, virão dias difíceis e tempos trabalhosos. E Paulo lia na mesma página de Jesus, porque precedendo ele, Jesus disse:
por se multiplicar a iniquidade. Jesus não disse que a iniquidade ia somar. Jesus disse que ela iria se multiplicar. Aí Jesus fez um vaticínio. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos haveria de esfriar, inclusive o seu e o meu. Não, você não escutou, né? Eu vou repetir. Inclusive o seu e o meu. Nós estamos, o que eu estou falando? Estamos em dias difíceis, estamos em tempos trabalhosos, estamos em dias que a iniquidade está se multiplicando todos os dias. Em detrimento dos dias serem difíceis, trabalhosos, a iniquidade está se multiplicando. A tendência é o nosso amor ir esfriando, porque Jesus anunciou isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos haveria de esfriar. E como se não bastasse o que Paulo disse e o que Jesus disse, Jesus deixou uma interrogação no ar. Hello? Escute isso. Ele deixou uma interrogação no ar. Ele fez uma pergunta. Porventura, escute, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Aí Paulo escreve nessa epístola que eu li nessa noite, agora, que é um advérbio de tempo. É como se ele estivesse aqui nessa noite, como se ele tivesse dito tudo que ele disse ontem para a gente, e hoje ele estivesse aqui entre nós fisicamente, e ele estivesse dizendo para mim e para você, agora Samuel, agora apóstolo Cássio, agora que os dias são difíceis, agora que os tempos são trabalhosos, agora que a iniquidade está se multiplicando, agora que o amor está esfriando. É como se ele estivesse aqui dizendo isso. Agora que a fé de vocês está sendo ameaçada, ele está dizendo, agora tem que permanecer. Hello, vou gritar bem alto. Tem que permanecer. O quê? A fé. Repete comigo. Tem que permanecer a fé. Mas o quê? Esperança e amor. A fé, escute isso, ela é a célula máter, ou seja, a célula mãe da nossa praticidade de vida cristã. E o escritor da carta aos Hebreus a definiu para nós, dizendo em Hebreus 11, verso 1, que ela é o firme. Hello? Está me escutando? Ela é o firme fundamento do que a gente não vê, mas é a certeza do que a gente espera. Então a fé não é um sentimento, guarde isso. A fé é um fundamento definido pelo escritor da carta aos Hebreus. Agora, no aspecto prático, a minha definição é que a fé é uma força motriz. O que eu disse? Você pode repetir comigo o que eu disse? A fé é uma força motriz que eu e você traz intrínseco no nosso interior. Hello? Eu trago ela intrínseca aqui dentro de mim, você traz ela intrínseca dentro de você, e aí você pergunta, como é que ela entrou
aqui, pastor Samuel. Como é que ela entrou aí? A Bíblia diz que ela vem. Hello, vou gritar de novo. Ela vem. Como que ela vem? Ao ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu não sei aonde você estava, se você estava no bar, se você estava no campo de futebol, se você estava num baile, numa discoteca, ou se você estava em casa, ou num templo, na igreja. Eu sei que você ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Alguém pregou para você, alguém pregou para mim, alguém pregou para nós. Quando alguém pregou a palavra, a fé, o que a fé fez? Ela veio. Ela veio e entrou aqui. E aí a Bíblia vai dizer que pela graça nós fomos o quê? Salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Então ela está aqui, ela está aí em você, ela é invisível. Hello, vou repetir. Ela é invisível, ela é impalpável, ela no mesmo tempo é abstrata, porque eu não vejo, não apalpo, mas no mesmo tempo ela é concreta, porque eu tenho absoluta certeza que ela está aqui, que ela está aí em você. E é ela que, a despeito de hoje ser segunda-feira, primeiro dia da semana, um dia que você de repente teve exausto, cansativo, por ser o primeiro dia da semana, e você chegou em casa não sei que hora, depois de algumas horas de trabalho, ou no Uber, ou no restaurante, ou como funcionário público, ou como pedreiro, ou como mecânico, ou como manicure, ou como cabeleireira. Você chegou da sua atividade de trabalho, chegou em casa, olhou para a cama, e a cama virou para você e diz: deita. Aí você olhou para ela, ela diz: não está me escutando? Deita. Aí o teu corpo diz: eu estou exausto, eu estou cansado. Seria melhor se atender a voz da cama e deitar e descansar. Mas essa força motriz que está dentro de você, que veio quando você ouviu a palavra de Deus, que no mesmo tempo ela é invisível, impalpável, ela é abstrata, ela é concreta, porque eu tenho certeza que ela está aqui. Ela disse: não deita não, hoje tem culto. E você mesmo cansado, contrariando o teu corpo e o desejo da cama, você está aqui por causa dessa força motriz chamada fé, que te moveu para a casa de Deus nessa noite. Agora escute isso. Ela veio ao ouvir a palavra, agora ela se tornou para mim e para você um instrumento de vitória. Não, você não escutou, vou repetir. Ela se tornou para mim e para você um instrumento de vitória. Vitória contra o mundo. Porque João, na epístola que ele escreveu, 1 João capítulo 5, verso 4, João disse assim: esta, que é um pronome demonstrativo, existe essa que está longe, esta é o que está perto. Ele não disse essa, ele disse esta,
que está dentro. É do verbo ser, a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Não, você não escutou. Então eu vou te explicar o que é mundo. Mundo tem 3 aspectos na Bíblia: mundo físico, mundo cosmo, palpável, terra, que a gente vê e apalpa. Mundo ecumênico, relacionado com a raça humana, humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem uma palavrinha na língua original do Novo Testamento grego. A palavrinha é mundo aion. Repete comigo, aion. Quando João diz, esta é a vitória que vence o mundo aion. O que é mundo aion? Não é o mundo cósmico, não é o mundo ecumênico, humanidade. É um mundo sistema organizado contra tudo que se chama Deus. E o Deus deste mundo, desse século, é Satanás. E a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz. Hello, vou gritar de novo. Jaz no maligno. E aí Jesus, para te guardar, há mais de 2000 anos atrás, Jesus fez uma oração sacerdotal. E ele disse assim: Pai, eu te peço que tu não os tire do mundo, mas eu te peço que tu os livre do mal. Aí João disse assim: para você ser livre do mal, esta que está dentro de você é a vitória que vence esse sistema chamado mundo, é a vossa fé. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, olha para cá, para essa peça. Você é como se fosse essa peça aqui. E para você vencer o mundo, Jesus disse assim: aquele que vem a mim, hello? Aí ele disse assim, ó, de maneira nenhuma o diabo lhe toca. Porque, escute, porque Jesus é o autor e o consumador da fé. É Ele que injetou essa força motriz aqui, invisível, impalpável, no mesmo tempo abstrata, concreta, porque eu sei que ela está aqui. Foi ela que me moveu para vir essa noite aqui. Ele é o autor e consumador. Aí ele fez uma oração, dizendo: Pai, eu estou te pedindo, o mundo inteiro jaz no maligno, mas eu estou te pedindo para tu não tirá-los de lá. Eu só estou te pedindo para tu livrá-los do mal. E nós vamos fazer uma parceria, Pai. A parceria é a seguinte: eu vou brindá-los e vou garantir para eles que se eles vierem a mim, que sou o autor e o consumador da fé, que veio para eles ao ouvir a palavra de Deus, eu vou garantir para eles que se eles vierem a mim, o diabo está proibido de tocá-los. Então eu vim afirmar que você está brindada. Eu vim afirmar que você está brindado. Aí o pai disse: então, meu filho, vamos fazer uma parceria. Você já brindou eles, para garantir que o diabo não lhes toca. Eu vou colocar um anjo do lado deles. Aí o salmista escreveu assim: o anjo do Senhor, escute isso, meu nobre, o anjo do Senhor acampa-se
Então você está aqui, brindado, aqui do teu lado tem um anjo, acampado 24 horas por dia do teu lado, tá? E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e livra, porque tá, a oração sacerdotal de Jesus está em voga. Ele diz: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Eu já brindei, agora a função de livrá-los do mal é tua. Aí o Pai mandou esse anjo. Só que, a despeito do anjo estar aqui, o diabo está em derredor. E ele tem a função tríplice. Qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. É missão tríplice. E como é que ele está? Porque a índole dele é má, perversa. Ávido para te matar, ávido para te saquear, roubar você, e ávido para te destruir. E como é que ele está? Bramando. O que eu disse que ele está? Bramando. Por que ele está bramando? Porque você está brindado. Bramando porque tem um anjo 24 horas por dia do teu lado, acampado do teu lado. E como a índole dele é má, ele fala: poxa, eu tenho a missão de matar. Eu tenho a missão de saquear, roubar. Eu tenho a missão de destruí-los. Mas eu não posso porque ele está brindado. Eu não posso porque tem um anjo. E toda vez que eu me atrevo, eu chamo os meus demônios e envio 11.000 demônios. Todo dia, escute isso. Todo dia. 11.000 demônios para colocar pedras no seu caminho, você tropeçar, cair e quebrar a cara. E aí a Bíblia diz, Deus fez a promessa: 1.000 cairá ao teu lado. Não, você não escutou. Promessa: 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Levanta essa mão e libera o melhor brado de glória. Não. Para você ter uma noção, só para você ter uma noção que só hoje, já caiu 11.000 demônios nos seus pés. Você não viu. Aí o diabo está irado, ele está aqui, ó. Ele está aqui bramando. Fala, ele está brindado. Tem um anjo do lado. Eu queria botar pedra para ele tropeçar e cair. Mas toda vez que eu coloco os meus demônios que eu enviei, cai diante dele. Aí o diabo diz: mas eu tenho uma arma secreta. Escute isso. Só que na presciência de Deus, tudo que o diabo planejou fazer contra você, Deus já sabe de antemão. Não, você não escutou. Porque a palavra diz assim: antes que a palavra chegue na ponta da sua língua, para você pedir alguma coisa a Deus, Deus já sabe a intenção do seu coração. Se ele já sabe a intenção do seu, imagina que o diabo, adversário de Deus, planejou alguma coisa contra você. Quando ele planejou, Deus lá nos céus, já na presença dele, já preparou algo para te dar livramento. Aí o diabo está aqui, em derredor, bramando. Ele diz: eu não posso chegar lá porque ela está brindada. Eu não posso chegar lá porque tem um anjo acampado ao redor. Eu não posso chegar lá porque já caiu 11.000. Mas eu tenho dardos inflamados. Eu não posso chegar, mas eu posso mandar daqui dardos. Então, quando ele estava confeccionando os dardos, aí Deus preparou o escudo da fé. Não, você não escutou. Deus preparou o escudo da fé, com o qual, olha só o que o texto diz: com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você não vê, mas no teu peito tem uma proteção. Levanta essa mão, libera
O melhor brado de glória. O melhor, estou falando o melhor brado. Arabaxai. Agora escute o que é interessante. Que ela veio, a fé. Bota a mão no ouvido e diga, ela veio. Diga, ela está dentro de mim. Diga, ela é uma força motriz que me move para servir a Deus. Aí diga, ela é um instrumento de vitória contra o mundo. Ela é um escudo com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Daí, se ela é tudo isso, ela é um presente. O que eu disse que ela é? Ela é um presente de Deus para mim e para você. Só que Jesus, Paulo disse, virão dias, repete comigo, virão dias o quê? Difíceis. Tempos o quê? Trabalhosos. Jesus disse que a iniquidade irá o quê? Não escutei. A iniquidade irá o quê? Se multiplicar. O amor de quase todos vai acontecer o quê? Esfriar. Aí Jesus perguntou, porventura, quando eu voltar, esse presente que eu te dei, para vencer o mundo, para apagar os dardos inflamados enviados pelo maligno, será que eu vou encontrar fé com vocês? Aí Paulo vem aqui, na segunda-feira, ele está aqui, pelo escrito que ele escreveu, e grita no meu ouvido, agora, advérbio de tempo, ele diz, agora Samuel, agora apóstolo Cássio, agora igreja de Heliópolis, agora que os dias são difíceis, que os tempos são trabalhosos, que a iniquidade está se multiplicando, que o amor de muitos está esfriando, agora que a fé de vocês está sendo ameaçada, ele diz, tem que permanecer. Não, vou gritar de novo, você não escutou. Tem que permanecer. O que, Paulo? A fé. A esperança e o amor. Para permanecer, Judas escreveu, dizendo assim, lutando, faça assim, ó. Diga, lutando. Está falando do Judas, está falando para mim e para você. Lutando, como Judas? Aí ele diz, diligentemente. Basta apenas lutar? Não. Ele está dizendo, lutando. Como que ele está dizendo? Diligentemente. Agora escute esse ponto. Diligentemente pela fé. Agora, sabe quantas vezes ela foi dada? Pela fé que uma vez vos foi dada, no dia que você ouviu, e ela entrou. Só que ela entrou, virou um instrumento de vitória contra o mundo, virou um escudo para apagar dardos inflamados do maligno contra você, mas ela está sendo ameaçada de tirar de você. Porque Jesus perguntou, será que quando eu voltar, com os dias difíceis que vocês vão estar inseridos no contexto dele, com os tempos trabalhosos que vocês vão estar no contexto deles, com a iniquidade se multiplicando, o amor de quase todos esfriando, Jesus perguntou, será que eu vou chegar, eu vou encontrar fé com vocês? E tem um detalhe, hein? Agravante. Qual é o detalhe, pastor? Quer saber qual é o detalhe, sim ou não? Sabe qual é o detalhe? A Bíblia diz, sem fé. Hello?
sem fé, é o que acontece? É impossível agradar a Deus. A única forma de você agradar a Deus é através da fé. Agora, guarde um detalhe. O texto diz assim: a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Você só alegra a Deus pela fé. Não, você não escutou isso. Você só alegra a Deus pela fé. Quando você alegra o coração de Deus com a sua fé, aí o que Deus faz? A alegria dele é o que? A nossa. O que ele faz quando você alegra ele? Ele envia e injeta força. Você se fortalece. Você ganha vigor, vitalidade. Você cresce, você vira um gigante. Aí Judas disse assim, aqui olha, lutando, dá para fazer de novo? Lutando, como Judas? Diligentemente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, diligentemente, pela fé, que uma vez vos foi dada, ela só foi dada uma vez. Aí ele diz, lutando diligentemente pela fé que uma vez vos foi dada. Por que ajuda? Lutar diligentemente. Porque você tem que galgar a dimensão de Paulo. Qual é a dimensão de Paulo? Paulo chegou no momento da vida dele que ele diz assim, combati o bom combate. Ou seja, lutei diligentemente pela fé que uma vez me foi dada. Aí ele diz, combati o bom combate. E daí Paulo? Terminei a carreira. E o que você fez da fé, Paulo? Não escutei. O que você fez da fé, Paulo? Guardei. Como Jesus disse, se eu voltar, eu vou achar fé com você? Então diga para Jesus, eu vou guardar. Não, eu vou guardar. Abraça ela nessa noite, espiritualmente. Diga, Deus, obrigado por me dar esse instrumento chamado fé, que é o único elemento que eu consigo te agradar, te alegrar. E quando eu te alegro, a alegria do Senhor é a minha força. Essa noite Deus vai liberar a força. Vou gritar de novo, essa noite Deus vai liberar a força. Deus vai renovar forças. Deus vai encorajar alguém, Deus vai animar alguém, Deus vai fortalecer alguém. Porque a cama não te venceu, o cansaço não te venceu. Essa força motriz te moveu para cá. E você está aqui adorando. Levanta essa mão e libera o melhor brado de glória. Aragachá, namandará, baixuda, rabi. Juramandará, baixaios. Que coisa, que glória que está nessa casa. Que glória que está nessa casa. Aleluia. Demacho nasce anderrebias. Escute, meu irmão, eu estou pregando isso para você se conscientizar. Preste atenção. A minha missão é conscientizar você que nós estamos em dias difíceis, estamos em tempos trabalhosos, e a Bíblia diz que o pecado de perto nos rodeia. Ou seja, eu sou assediado, você é assediado todo dia pelo pecado. Porque Jesus disse que o pecado iria se multiplicar. E se ele me atingir você, o nosso amor por Deus e pelas coisas de Deus vai esfriar. E se o nosso amor pelas coisas de Deus esfriar, a nossa fé vai se esvair. E quando Jesus voltar, ele não vai encontrar ela com você.
E não tem maneira de você ser arrebatado sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estou ministrando essa palavra porque Paulo gritou bem alto no meu e no seu ouvido, dizendo agora. Ele não está dizendo ontem, não. Ele está dizendo hoje. Agora que são 8h20, Paulo está aqui dizendo agora. Advérbio de tempo. Agora que os tempos são difíceis, que os dias são maus, trabalhosos, a iniquidade está se multiplicando, o amor de quase todos está esfriando, a fé de vocês está ameaçada. Agarra esse presente. Para você dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque a nossa vitória não está no começo, não está no meio. A Bíblia diz: vai até o fim. E para ir até o fim, você tem que agarrar essa fé sua, essa força motriz. Sabe o que ela faz? O apóstolo Cássio não está te vigiando 24 horas por dia, mas ela é tão concreta dentro da gente. Ela é tão concreta que ele não mandou. Mas tem gente aqui que esporadicamente levanta 3 horas da manhã, mesmo cansado, nem que seja 10 minutos de oração, tira. Tem gente aqui que o pastor não mandou jejuar e jejua. Tem gente aqui que está cansado e o tempo é escasso na sua vida, e para não perder o hábito de ler a palavra, nem que seja na caixinha de promessa, ele pega um versículo antes de sair de casa. Eu me lembro quando eu estava novo na fé, novo convertido, eu peguei tanto apreço pela Bíblia, que eu falava: eu tenho que decorar a Bíblia. E eu enchia meu bolso de versículo da caixinha de promessa, e eu morava aqui em Belfor Roxo e trabalhava lá na cidade. Aí eu falava: então, enquanto estiver no trem ou no ônibus, eu vou decorando cada versículo desse, decorando. Por isso que hoje eu sou um pregador. São coisas simples. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E essa força motriz, chamada fé, é que ninguém manda você abrir a boca e dar glória, você dá. Ninguém manda você levantar a mão e adorar, você adora. Ninguém manda você aplaudir, você aplaude. Vez por outra eu vejo alguns irmãos, quando tem uma palavra forte de revelação, não aguenta ficar sentado, fica em pé e levanta as mãos. Gente, isso é nobre, isso é magno, é sublime por causa da força motriz, que não faz você ficar sentado, que não deixa você ficar sentado protocoladinho, não deixa você ficar todo engomadinho para não chorar, para não manchar a maquiagem. Não, você quebra o protocolo e levanta a mão e adora. Adora, levanta a mão e adora. Ah, chamanda rádio. Jura mandará baixaios. Diga para alguém agora. Diga tudo que eu vou dizer, diga agora. Que os dias são difíceis, que os tempos são trabalhosos, que a iniquidade está se multiplicando, o amor de quase todos está esfriando, e a nossa fé está sendo ameaçada. Digo, eu determino, em nome de Jesus, que agora, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. Eu recebo uma unção que garante a permanência dela, norteando a minha vida cristã.
Você pode dar um brado de glória a Deus? Agora, escute isso. Por que os dias são difíceis? Escute isso que eu vou dizer agora. Já estou concluindo a palavra. Por que os dias são difíceis? Os tempos são trabalhosos. Escute isso. Não tem um de nós aqui. Eu estou dizendo que não tem um de nós, seja você alto ou baixo, gordo ou magro, culto ou analfabeto, pobre ou rico, não tem um de nós aqui que não tenha pelo menos uma pedrinha no sapato. Tem alguns que a pedrinha virou um calo. Semana passada eu tive que ir num podólogo para tirar um calo do meu pé. E tem gente que tem que fazer isso esporadicamente, eu tenho que fazer esporadicamente. E tem gente que saiu da instância da pedrinha, do calo, e virou calcanhar de Aquiles. Ou seja, está ereto igual eu aqui, aparentemente, olhando para mim, parece que tudo está indo de vento em popa. Olhando para você, bem maquiada, parece que está tudo indo de vento em popa. Mas não tem um de nós aqui que não tem pelo menos uma pedrinha. Ela é pequenininha, mas ela incomoda. E com um adendo, ela não começou a incomodar ontem. Semana passada, mês passado, ano passado, já tem algum ano que ela está aí, alguns anos que ela está aí no teu pé, te fustigando. Você é dizimista, você é ofertante, você não perde um culto, você é leal ao seu pastor, leal à sua igreja, você é um adorador, você fala línguas estranhas, glorifica a Deus. Aí ela diz, você pode fazer tudo isso, mas eu estou aqui. Aí você diz, pastor, isso aí que você está falando não me diz respeito, eu não tenho essa pedrinha. Só se você for extraterrestre. Porque foi Jesus quem disse, no mundo tereis aflição, desconforto. E o agravante é que o salmista acrescenta e diz, muitas. Não são poucas não. Você sai de uma hoje e entra noutra amanhã. Muitas são as aflições, não é do cara que fuma, que bebe, que joga, que adultera, que atravessa a noite na orgia, do desonesto, de índole má, perverso, é você, justo. Muitas são as aflições do justo. Só que eu gosto que Jesus não parou no que ele disse, nem o salmista parou no que ele disse. Jesus disse, no mundo tereis a pedrinha. Mas ele disse, tende bom ânimo. Ou seja, não joga a toalha. Não pendura a chuteira. É o que Jesus está dizendo. E o salmista vem e acrescenta, muitas são. Todo dia você é afrontado, sua fé é afrontado, para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para com essas campanhas, para de ir na igreja. Todo dia você é afrontado na sua fé, mas o salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas. Não, você não escutou. O Senhor de todas o livrará. E essa noite tem livramento nessa casa. Eu vou profetizar de novo, essa noite tem livramento nessa casa. Você pensa que essa reunião foi só programada pelo apóstolo? Não, na presciência de Deus. Estava determinada essa segunda-feira. Porque haverá livramento na tua casa. Haverá livramento na tua... Levanta essa mão e libera. Libera o melhor brado. Melhor brado. Abaixar. Gomaçaé. Junubagadasai. Gelofra. Brechonomamaba. Escute. Perde quem não veio. Tem gente que não veio porque a cama falou mais alto. O cansaço do corpo falou mais alto. Mas eu louvo a Deus por você que veio. Agora eu termino dizendo, como essa pedrinha está aqui,
que eu aprendo com isso? Eu aprendo como uma mulher cirofenícia. Escute, pastor, apóstolo. Ela ouviu falar que Jesus dava vista cego, audição a surdo, voz a mudo, fazia paralíticos andar, ressuscitava mortos, multiplicava pães e peixes, transformava água em vinho. Ela ouviu falar que até o vento e o mar obedecia à voz de Jesus. Aí ela disse: eu tenho uma pedrinha no meu sapato. A minha única filha está possessa de espíritos malignos. Eu vou atrás dele. E eu fiquei impactado com o que Deus me deu nessa palavra. Aí ela gritou atrás de Jesus: Jesus, ô filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela grita, eu vou botar aqui por baixo, umas 10 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto diz que absurdo, Jesus não lhe responde uma palavra sequer. Sabe o que eu aprendi? Que Deus não se move fundamentado no nosso sofrimento. Você não ganha Deus porque você está sofrendo. Você vai entender isso. E ela chegou ao momento de dizer assim: não é para mim, Senhor Jesus, é para minha filha, que está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondia uma palavra sequer. Isso tem a ver com você e comigo. Quantas vezes a gente pega na Bíblia um texto, Jeremias 33, e diz: vou separar esse texto aqui porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aí você separa esse texto. Aí você pega outro que está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, de madrugada me acharão. Aí você fala: André Afonso gravou uma música dizendo que de madrugada a fila é menor. Aí você separa esse também. Aí você pega outro que diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Palavra de Jesus. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abri-se-lhe-á. Aí você resolve colocar em prática: clamar, levantar de madrugada, pedir, bater e buscar. E parece que o céu está fechado com 7 chaves e Deus não te responde uma palavra. Todos nós aqui já passou por isso. Não tem um de nós que não passou. A pedra está lá, dizendo: você clamou, você jejuou, você subiu ao monte, você fez a campanha que o apóstolo determinou que fizesse, mas a pedrinha está lá dizendo: eu estou aqui te fustigando. E quando Jesus não responde uma palavra sequer, a mulher falou assim: tem um detalhe. Ele não se move baseado no meu sofrimento. Que eu estou gritando, ele não tem a mínima sensibilidade para me responder uma palavra sequer. Porque ele mesmo disse que não é por muito falar que eu serei ouvida. Mas tem só uma coisa que o Pai lá em cima procura. O que o Pai procura? Desculpa, primeiro tem um adjetivo: verdadeiro. Não é qualquer adorador, verdadeiro. Adorador que o adora também de duas maneiras: em espírito e em verdade. Aí ela falou: ninguém aqui está fazendo isso. Está todo mundo gritando como eu estou, desesperado. E ele não se move pelo meu sofrimento, nem pelo de ninguém. Mas eu vou fazer uma coisa. Veio por trás dele, dobrou os joelhos, levantou a mão e começou a adorar. E na adoração dela, ela dizia assim: ei, Senhor Jesus, eu gritei atrás de você, tu não me respondeu uma palavra sequer. Mas talvez tu não saiba, mas eu vou te dizer:
se tu for lá em casa e curar a minha filha, tu vai fazer isso porque na tua mão está o querer, o efetuar e o realizar. Tu podes tudo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas eu reconheço a sua soberania. Se tu não quiser ir lá e curar a minha filha, eu reconhecendo a tua soberania, eu vou te adorar, não pelo que tu é capaz de fazer. Eu vou te adorar por quem tu és. Quando ela faz isso, Jesus chama Pedro, eu estou parafraseando, e diz: Pedro, me belisca. Aí o Pedro diz: que é isso, Senhor Jesus? Eu te beliscar. Pedro, me belisca porque eu não estou em Jerusalém. Essa mulher que está atrás de mim é uma gentílica, ela não é judia. Espera aí, Pedro, não me belisca não, que eu vou testar a autenticidade do que essa mulher está fazendo. Eu vou usar um dispositivo pejorativo da cultura judaica para testar se isso é uma mera coreografia barata. Ela está de joelho atrás de mim com a mão levantada me adorando, ou se é em espírito e em verdade, porque só tem uma coisa no universo que o Pai, vez por outra, levanta do trono, se inclina no parapeito da eternidade e procura verdadeiros adoradores que, independente das circunstâncias, movido por essa força motriz, está tudo pegando fogo e os céus parecem estar fechados em 7 chaves, levanta, clama, jejua, e Deus não responde uma palavra sequer. E o diabo: agora eu te afasto da casa de Deus. Aí você está aqui, com a mão levantada, adorando em espírito e em verdade. Aí Jesus testa e diz: mulher, você pode fazer um favor de se levantar? Ela diz: o senhor está falando comigo? Eu gritei, não consegui a sua atenção. Agora que eu achei uma posição que eu fiz tu parar para falar comigo, o senhor está mandando eu levantar, eu vou continuar aqui, porque só assim eu ganho a tua atenção. Se Deus não te responde por meios convencionais, Ele pode te responder quando você colocar um CDzinho lá no seu aparelho de som, fechar a porta do seu quarto, em vez de ficar batendo boca, levantar a mão e só adorar. E sabe como é que você adora? Você não adora com hipocrisia, não. Você adora dizendo assim: está doendo essa pedra, o calo está me machucando, mas a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua. Aí ela diz: gritei, tu não me respondeu. Achei uma posição, tu parou para falar comigo. Aí Jesus disse assim: olha, a tua posição é nobre. O meu Pai só procura uma coisa, é o que você está fazendo. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu não posso fazer nada por você. Ela: como não? Eu ouvi que tu dá audição a surdo, voz a mudo, faz paralítico andar. Como não? Ele diz: eu não posso pegar o pão aqui dos filhos eleitos e dar para uma cachorrinha igual você. Aí ela ironiza, estou parafraseando. Ela diz: o senhor me dá direito de réplica? Aí ele diz: fala que eu já avisei que eu não posso. Você pode falar o que você quiser. Ela diz: mas deixa eu falar. Ele diz: fala. Ela diz: o senhor pega o pãozão, serve os seus filhos eleitos, mas se da mesa dos eleitos cair uma migalhinha, já é o suficiente para o meu milagre.
Tem gente aqui que está apavorado com Deus, dizendo: poxa, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não se importa com a minha situação, essa pedra está me machucando, esse calo está me frustrando. Tem gente aqui nessa situação, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não deixa ninguém sofrer além da sua capacidade de sofrer. Ele está dizendo para você que o que você está passando, você aguenta, porque Ele não dá prova além da sua capacidade de suportar. Com a prova, aí vem a promessa, vem o escape. Tão certo como hoje é segunda-feira, eu estou sob a égide de uma unção aqui, eu percebo uma alteração nos meus neurônios, uma alteração nos meus hormônios, uma alteração nas minhas células interior, me dizendo que eu estou sob a égide de uma unção, como a que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos e os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu estou sob a égide dessa unção, e com certeza a Bíblia diz que a manifestação do Espírito em mim é dada para mim para aquilo que for útil para alguém. Então o que está em mim eu estou passando para você, e agora é a hora do seu milagre. Eu vou gritar de novo: agora é a hora do seu milagre. Só quem pega, só quem pega, só quem pega. Solta essa rajada de línguas estranhas. Solta essa rajada. Solta essa rajada. Manakatilova naga. Greloebe, naio idioma massa, baba, show, narábias. Agora eu termino aqui dizendo o seguinte: sabe o que Jesus disse para ela? Aqui. Quando ela disse: ó, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Aí Jesus puxou, estou parafraseando, puxou o talão de cheque do bolso, assinou um cheque em branco e disse: para quem reconhece a minha soberania, para quem reconhece que eu sou digno de honra, de glória, de louvor, mesmo quando eu faço silêncio, eu assino o cheque. Quem coloca o valor é o adorador. Não, você não escutou. Jesus está aqui nessa noite. Ele já puxou o talão de cheque dele. Ele já assinou o seu. Não, você não escutou. Ele já assinou o seu. Agora, essa força motriz que está dentro de você, chamada fé, que vai dizer o valor que você vai colocar nesse cheque. Está entendendo? Aí Jesus libera uma palavra profética para ela. Dá o cheque na mão dela e diz assim: mulher, seja feito para contigo como tu desejas. E essa é a palavra profética que eu libero só para os adoradores. Você quer saber quanto vale a sua adoração? Escute, você quer saber quanto vale a sua adoração? Quer saber quanto vale? O diabo disse para Jesus: se tu prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos deste mundo. O diabo, que não é dono de nada, só para mostrar o tamanho do valor da sua adoração. Se ele, mentiroso, faz uma promessa dessa natureza,
Imagina quando Deus acha. Não, você não escutou. Imagina quando Deus acha alguém que, independente de quem está atrás, quem está na frente, quem está do lado, quebra o protocolo e diga: é a minha vez. Não, vou gritar de novo: é a minha vez. Há uma nuvem de glória pairada em cima de nós. E eu vou profetizar o que vai acontecer agora. O tamanho da tua adoração. Olha o que eu estou profetizando. O tamanho da tua adoração é o tamanho da tua vitória. Não, vou gritar de novo. O tamanho da tua adoração é o tamanho da tua vitória. Tenha juízo e ofereça a melhor. Será que essa é a melhor que você está oferecendo? Abra essa boca. Quebra o protocolo. Solta melhor. Vem para cá para o pé do altar. Vem para cá. Vem para cá para a gente adorar aqui no pé do altar. Vem para cá. Vem para cá. Solta. Libera essa música. Solta. Nos ajuda a adorar. Levanta a mão e adora. Adora deitado, adora ajoelhado, adora sentado, adora de mão levantada, adora correndo, adora parado. Levanta a mão, levanta a mão. Tu és o Deus que me sou. Aleluia! Tu és o Deus que me vê. Aleluia! Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adoração? Pode melhorar? Levanta as duas mãos. Vamos extravasar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Rega baixar. Jura mamamachar. Rega bandagaça. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! E nada pode calar o adorador. Não é Adorar o que sei, adorar o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões
Segura o instrumento, segura tudo aí. Eu quero ouvir voz adorando. Eu falei que o tamanho da sua adoração é o tamanho da sua vitória. Eu quero que você solte a melhor adoração. Eu estou pedindo você para soltar a melhor adoração. Tem algo melhor dentro de você, o que vai exalar como perfume diante das narinas de Deus nessa noite. Escute, para terminar. Olha para mim falar para vocês uma coisa. Quando eu vim para cá essa noite, eu trouxe comigo um amigo. Vocês viram ele comigo aqui? Alguém viu? Hã? Alguém viu? Eu trouxe um amigo. Escute. É o Espírito Santo. Agora escute. Os apóstolos saíram pregando e o Espírito Santo resolveu cooperar com eles, confirmando a palavra dos apóstolos por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Aí quando eu saí de casa, eu falei para o meu amigo Espírito Santo: vá comigo hoje lá em Heliópolis, no ministério do apóstolo Cássio. Ele falou: eu vou. Aí eu falei: se eu chegar lá, o senhor pode cooperar comigo? O senhor pode confirmar para mim a palavra que eu vou pregar por meio de sinais, prodígios e maravilhas? Aí ele disse para mim: eu me manifesto em você, Senhor, para aquilo que é útil para as pessoas. E ele se manifestou em mim só para atender você. Por isso que eu estou insistindo com você que o tamanho da sua adoração é o tamanho da sua vitória. E tem gente com dificuldade ainda de adorar. Há uma nuvem aqui de glória. Não é jargão não. Está pairada. Se você levantar a mão, você vai tocar na nuvem. A senha do teu milagre se chama adoração. Eu não preciso orar. A senha do teu milagre se chama adoração. O tamanho da tua adoração é o tamanho da tua vitória. Rompendo em fé, cante, rompendo em fé. Levanta as duas mãos e vamos agora romper. Nega baixai, dolor, brenácia. Cada vez que a minha fé é provada, Vai baixar, no semenébias. Tu me dar essa chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales. Levanta a mão. Eu estou falando que o tamanho da tua adoração é o tamanho da tua vitória. Vão pra perto de ti. Suas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com Cada dia vou ver o sol
Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Olha para mim para terminar. Abra a palma das duas mãos. Escute. Você vai sentir alguma coisa quente colocado na palma da tua mão. E isso é um sinal de que o Espírito Santo está confirmando, cooperando comigo e confirmando o que foi pregado por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Já tem gente sentindo a mão queimar. É algo que está sendo colocado na tua mão. É algo invisível, impalpável, mas é concreto. Tem gente queimando a mão já. Tem gente queimando a mão. Você já adorou, agora é só você pegar o que é seu. Você já adorou, você já deu o seu melhor. Agora ele está andando aí no meio. Ele está andando no meio e colocando na palma da mão. Ei, bebê, bababá. Pega o que é seu, pega o que é seu. Pega o seu milagre. Pega a remoção dessa pedrinha do teu sapato. Pega a remoção desse calo. Pega a remoção desse calcanhar de Aquiles. Leva para a sua casa, para a sua família. Leva para os seus negócios. Essa vitória que Deus coloca agora na concha da palma das suas mãos. Pega. Só quem pegou, diga: eu peguei. Eu estou rompendo em fé. Em nome de Jesus.